Olá, gente, vamos lá dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre as características físicas do nosso país e nós hoje vamos falar sobre os solos nos espaços rurais e urbanos, né? Na aula passada a gente falou sobre massas de ar e clima. E agora outra característica física importante para nós entendermos a geografia física do nosso país é a questão do solo, né? O solo que existe, que é essa camada que está sobre a superfície formada onde nós estamos, e tanto nos espaços rurais como nos espaços urbanos, nós vamos ter características de solo e do uso do solo e alguns impactos que a gente vai ver nessa aula de hoje, certo? Então, o assunto de hoje é os solos nos espaços rurais e urbanos. O solo, ele é um dos elementos essenciais para a vida na Terra. Nós falamos muito da água como elemento vital para que haja vida, mas na verdade, todos os elementos naturais que nós já estudamos, que eles são interdependentes, dependem um do outro para desempenhar seu papel original, na verdade, todos esses elementos são importantes, são essenciais, certo? Alguns com mais evidência, outros com menos evidências, mas no final das contas, o clima precisa da vegetação, a vegetação precisa da hidrografia, que precisa do solo e vice-versa. Então, esses fatores que nós estamos estudando nessa parte física são importantes, porque se um degradar, se um sofrer prejuízos, o outro também vai sofrer. Se algum está bem, os outros também vão ter condições de estar bem. Então, é uma palavra que vocês não podem deixar de lembrar, é que em relação aos aspectos físicos naturais da terra, do nosso país, também é a palavra interdependência entre esses fatores, certo? Então, a gente vai perceber que o solo, que é o nosso foco hoje, é essencial para a vida na Terra. Primeiro, como eu coloquei aí, ele vai servir de fundação a todos os ecossistemas. Então, o que é a fundação? É onde nós estamos sobre ele, né? É onde nascem as plantas, é onde nós desenvolvemos a nossa vida, os animais também, certo? É a fundação de todos os ecossistemas. Então, o solo, continuando, ele vai ter essa base, é a nossa base. É a base também da vida das plantas, porque sem o solo, a maioria das plantas não existiria, né? E a manutenção do solo também ajuda a manutenção da vegetação, que sustenta, certo? É a fonte de alimento de muitas espécies animais, inclusive a nossa espécie, né? Que também nós nos alimentamos daquilo que o solo produz. Enfim, é a fundação de todos nós, todos os ecossistemas. Hoje em dia, o solo ele está com pouca possibilidade de uso porque a maioria dos nossos solos, principalmente num país como o nosso, que é altamente produtivo, tem solos muito ricos e diversos, a maioria desses solos já está sendo cultivado. Então, dificilmente você vai ver um solo que não vai estar desempenhando algum papel, seja no cultivo, seja na pecuária, seja na questão de sustentar as bases da nossa civilização. Mas, infelizmente, esse uso tem causado muito prejuízo, porque esses usos, esses cultivos do solo, estão sendo destruindo o solo de forma tão rápida que a natureza não consegue acompanhar sua reconstrução, certo? Porque o solo, ele é um recurso natural não renovável, ou seja, o que é um recurso natural não renovável, lembrando vocês, é aquele que não aparece na hora que é tirado, certo?
Então, ele pode se renovar, mas não, a natureza não acompanha à medida que ele vai sendo tirado, tá? Então, por exemplo, o petróleo, que é um recurso natural também não renovável. As pessoas vão usando o petróleo, mas o uso é tão grande e se retira de uma maneira tão rápida na natureza que a natureza não consegue recompor a ponto de aquele lugar servir na mesma geração como fonte de petróleo novamente. A mesma coisa é o solo. Se o solo ele for degradado, destruído, como a gente vai ver lá na frente várias formas que isso pode acontecer, tanto no espaço rural como no espaço urbano, se a degradação for rápida e for muito profunda, o solo ele não vai ter a capacidade de reconstrução imediata, vai demorar milhares de anos para aquele solo se tornar um solo produtivo, né, mudar a sua característica depois da degradação. Então, por isso, ele é considerado um recurso natural não renovável. E mais próximo de nós, a gente vê que o crescimento da população, né, o aumento populacional em várias regiões do país, do mundo, vai reduzir essa quantidade de solo disponível para cada pessoa. Além do que, muita quantidade de terra, tanto no meio urbano como no meio rural, está concentrada na mão de poucas pessoas. Isso também agrava a disposição de solo por pessoa. Então, você vai perceber que muitas pessoas vão sofrer problemas de não ter um lugar para construir sua moradia, ou no campo vai ter muita concentração fundiária, ou seja, fazendas a perder de vista, que tem um dono só, mas que muitas pessoas não têm onde plantar para sobreviver. Então, essas questões também envolvem o solo, envolvem o seu uso, a sua importância e a sua degradação. Nessa figura, eu tentei colocar algumas funções gerais que o solo ele tem nos ecossistemas. Primeiro, como já falamos, é a fonte de nutrientes. Ele filtra a água também, o solo é um filtrante, né? A água vai penetrar no solo e dependendo do tipo de solo que ele vai ser um filtro ou absorve, penetra na terra e filtra ou acumula, forma bolsões de águas subterrâneas que a gente chama de aquíferos. Também é um habitat de muitos seres vivos, animais, plantas, enfim. Regula o ciclo hídrico, certo? Porque se vocês lembrarem do ciclo da água, vocês vão perceber que o solo ele vai ser a base também de rios, lagos, lagoas, que vai sustentar aquele acumulador de água, e aquela água que está acumulada vai se evaporar e vai formar o ciclo, vai se precipitar novamente, vai acumular de novo, enfim. É a base também e é o regulador desse ciclo da água. É base de construções, né, para que a gente possa ter um desenvolvimento social. O solo é a base dessas construções e também é fonte de matéria-prima. É do solo que a gente tira os recursos minerais, como ferro, alumínio, ouro, prata, vários tipos de minérios é do solo que a gente extrai, certo? A origem do solo, esse é um campo mais da disciplina de ciências, mas a origem do solo é a decomposição das rochas, que a gente já havia estudado sobre a formação das rochas. As rochas se originam, com o passar do tempo elas se desmancham e formam aquele solo. Claro, lembrando que isso é um processo que envolve milhares e milhares de anos. O nosso tempo humano não consegue acompanhar, certo? O solo, como é que ele é usado como recurso natural? Ele é usado para promover a saúde das plantas, dos animais e dos humanos. Ele é um recurso natural que serve para sustentar a produtividade de plantas e animais. E ele também ajuda a manter a qualidade da água e do ar. Então percebam que o solo ele está envolvido em vários aspectos naturais, como clima, alimento, recurso energético, água, e a biodiversidade gira em torno da sua base, que é o solo. Então, sem o solo como recurso natural,
essas diversas coisas que a gente falou estariam bem comprometidas, muitas delas nem teriam como existir. Agora, o que infelizmente nós temos que tratar aqui é a forma como se usa o solo de maneira inadequada, provocando a sua degradação. Então, a degradação do solo é a perda de um ou mais de suas qualidades, seja ela de natureza química, física ou biológica, que vai ajudar nessa perda das qualidades, e resultando em reduzida capacidade produtiva e em problemas ambientais. Então, quando a gente estuda a degradação do solo, a gente percebe que o processo de degradação ele impacta o solo, que acaba impactando essas coisas que o solo sustenta e fornece, que a gente falou anteriormente. Então, nessas imagens aí, você vai ver várias formas de como o solo ele é degradado. Então, você vai ter aí lugares onde é a falta de vegetação, que ajuda o solo a ser produtivo, vai causar prejuízos, né? A falta de manuseio correto, a quantidade de lixo que se concentra nas cidades e nos lixões também vão interferir na qualidade do solo, enfim. São várias coisas que a gente vai ver que prejudicam o solo e que acabam também prejudicando aqueles seres vivos que dependem do solo, certo? Então, por exemplo, a atividade agropecuária, a agricultura, ela além tem seus benefícios, claro, a agricultura é importantíssima para nós, mas se a agricultura ela não for sustentável, não procurar ter equilíbrio no solo, no uso do solo, ela vai provocar uma série de impactos. Aí eu listei 4 principais, tem outros, mas esses são os 4 principais, que mais, inclusive mais existem no Brasil, que é a erosão do solo. Então, se você tem, por exemplo, um lugar que você desmata e compromete a infiltração da água, vocês estão vendo aqui no cursor, vai gerar paisagens como essas aqui. Que esses buracos que você encontra no solo de profundos e repentinos dentro de uma região são chamados de vossorocas. São esses espaços que o solo ele desaba, ele se aprofunda, formando essas valas aqui, e a água vai infiltrar e vai carregar esse solo, transportando esse solo e degradando esse espaço aqui, que vai ficar improdutivo, porque não tem como o solo absorver uma quantidade de matéria orgânica para que possa gerar alguma coisa. Então, esse tipo de figura aqui, que a gente vê muito no Brasil, nas áreas rurais, são chamadas de vossorocas. Isso não é normal, não é um processo totalmente normal, mas é um processo de erosão do solo que vai causar a sua degradação. Também tem o processo de salinização, ou seja, de tanto você usar o solo para plantar, e você usa muitos tipos de estimulantes para que aquela planta possa nascer produtiva e ter um sucesso na sua agricultura, né? Extrair o máximo que aquele solo pode dar, o solo ele vai acumular sal. E aí esse solo que tem muita quantidade de sal, ele vai se tornar seco e sem matéria orgânica, porque já foi todo retirado, só o que restou foi o sal. Então a salinização é como, por exemplo, uma duna numa praia, né? Aquela areia da praia. Aquela areia da praia, ela é rica em sal. Então, essa salinização vai tornar aquele solo tipo só aquela areia que não gera nenhum tipo de vida, né? Porque só tem grãos de sal, certo? E o sal, ainda por cima, seca, queima a superfície do solo, deixando ele improdutivo. Então, é muito comum as pessoas usarem muito tempo aquele determinado solo e ele se tornasse como está nessa imagem aqui, muita areia, né, sem nenhum rastro de vegetação, que é o que denota que aquele solo tem algum tipo de
de matéria orgânica que está dando vida àquela planta. Se ele se encontra dessa maneira, então esse solo está salinizado, rico em sal. Outra coisa que degrada na agricultura o uso do solo é a compactação. O que é a compactação? É quando eu coloquei aqui nessa figura, que tem um espaço de pastagem, você está vendo aí muitas cabeças de gado, que era plana devido aqui à vegetação e tudo, mas que devido o pisar das cabeças de gado, esse solo foi se compactando e veja, também deu origem a uma vossoroca. Mas essa vossoroca aqui não foi pela fraqueza do solo, foi pelo pesoteio dos animais que estão aqui concentrados nessa região. Então, devido muito tempo esse pisoteio, foi gerando essa compactação do solo. E o solo compactado, ele não recebe água, porque fica impossibilitado de filtrar. E também ele vai perdendo a quantidade de matéria orgânica, porque vai prensando, vai endurecendo o solo, né, a ponto de formar essas valas aqui, e a ponto também de não ser mais produtivo para uma vida. Você veja aqui que essa parte que é pisoteada pelo gado, ela está sem vegetação. E como eu falei, o solo com vegetação significa que ele tem alguma possibilidade de gerar vida. E aí você vai ter a poluição química também, porque quando você tem uma plantação, é normal que se use agentes químicos para que a plantação ela tenha bons resultados. E a quantidade excessiva de uso de elementos químicos nas plantações, e elas escorrem para o solo, vai gerar uma poluição que nós chamamos de poluição química. O solo ele vai morrer pela quantidade de matéria química, ou seja, que não é natural, no solo. E aí você vai gerar tipos de solo, como eu já falei, do sal, né, que é um tipo de processo químico que acontece, que tira a vida do solo. Essa parte aqui do solo também, que devido também à falta d'água, fica com essa característica aqui, como esse senhor tá vendo. E você tem também um processo muito, muito crescente, principalmente aqui na região Nordeste, que é a desertificação, ou seja, esses solos que ficam erodidos, salinizados, compactados e tem muita poluição e também são pobres em água, como é o caso que já aprendemos na aula passada, que é o nosso tipo de clima, né? Vai gerar esse solo características de deserto. Como eu falei, aquela quantidade de areia que não gera vida, porque não tem matéria orgânica e não tem água no seu interior. Então, esses dois fatores, né, o uso degradante do solo durante muito tempo e a falta de água, vão gerar em algumas regiões um processo de desertificação, ou seja, aquela região que antes era verdejante, que antes tinha vida, que antes tinha água, que antes tinha uma quantidade de biodiversidade enorme, ela foi tão degradada, principalmente o seu solo, e foi se tornando um deserto, ou seja, muito mais areia, muito mais minerais que não são orgânicos e por isso não tem condição de gerar vida. Aí a vegetação morre, os animais não têm como se alimentar, nem beber água, porque o solo não tem mais essa capacidade de gerar. E aí esse lugar vai ficar deserto, como esse aqui na figura, no nosso canto direito aqui. Certo? Então é uma coisa que resultante desse processo de degradação. No espaço urbano, nós temos o próprio processo de urbanização como atividade que degrada o solo. Mas o que é uma urbanização? É o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Então, nós sabemos que hoje em dia a maioria das pessoas do planeta, elas se concentram muito mais nas cidades do que no campo. Isso está cada vez mais crescente, esse processo. O aumento da população na zona urbana em relação à zona rural. Aí resulta nessa imagem que eu coloquei para vocês de um intenso processo de urbanização, onde você praticamente não vê nenhum elemento natural mais, apenas elementos construídos pelo homem, que é a característica da urbanização, né? Um intenso processo de transformação daquele espaço que era natural por elementos artificiais. Claro que esse processo
vai gerar impacto no solo. Imagine o solo dessa região aí cheia de prédios, né? Vai estar sofrendo um peso significativo sobre ele. E esse peso, como eu já falei na parte lá do gado que pisoteia o solo, vai gerar um processo de compactação. Então, quando se compacta, diminui a absorção da água pelo solo. E isso vai trazer prejuízo, porque nesse lugar aí vai chover e vai gerar uma série de problemas. Então, o processo de urbanização, principalmente em países como o nosso, que estão em crescente desenvolvimento, é uma das formas mais agressivas de relacionamento entre o homem e o ambiente, que vai causar uma série de prejuízos ambientais. E os que estão relacionados ao solo são, como eu já falei, a compactação, a erosão do solo, porque para se construir uma cidade, para se construir moradia, comércio, asfalto, vai precisar erodir o solo, vai ter que impactar diretamente, tirar a camada original sobre esse solo. Vai gerar poluição, aí na cidade você vai ter diversos tipos de poluição. Vai ter a poluição visual, a poluição do ar, a poluição das águas e a poluição do solo, através de jogar lixo, esgoto, certo? E um dos graves problemas da atualidade, as inundações e os deslizamentos de terra provocados pela quantidade de chuva que cai nas regiões onde o solo está completamente obstruído pelas essas construções do processo de urbanização. Aí eu coloquei essa imagem de como o processo de urbanização vai acontecendo e vai o solo que antes era totalmente coberto pela vegetação e tinha aquele equilíbrio. O homem ele vai saturando esse solo, vai tirando essa vegetação natural e vai colocando outros elementos que não repõem essa vegetação. E ao passar do tempo, você vai ver uma paisagem que você não consegue mais nem ver o solo original, você não consegue ver nenhum indício de vida no cujo solo é a sua origem, né? Como por exemplo, nessa última imagem que vocês estão vendo aí nos quadrinhos, você não está vendo mais nenhum indício do solo que tinha nos quadrinhos anteriores. E aí, como você vê, até o aspecto do ar, da atmosfera da última figura, vai deixar de ser o azul que tem nas outras imagens. Porque, como eu falei para vocês, se você tem uma região que você não tem mais o solo original, está coberto de asfalto ou de construções, o clima dessa região vai mudar. Porque não vai ter mais aquele equilíbrio natural, né? Do verde, que vai dar aquela sensação térmica mais confortável. E o ar vai continuar sendo poluído, não vai ter mais como essa poluição escapar, porque não tem mais o aspecto natural que auxiliaria nisso, certo? Então, essa figura ela é bem explicativa, com imagens de como o processo de urbanização ela vai degradando a natureza, e no caso aqui, o solo, certo? E aí nós vamos ter aí, através de imagens, muitas coisas desagradáveis, através desse mau uso do solo. Você está vendo aí na primeira figura esgotos a céu aberto, né, que vão poluir esse solo. Lugares que o solo ele é impróprio para receber construções. E aí você está vendo aqui um manancial. E aí tanto essas pessoas que estão aqui, estão morando em áreas de risco, certo? E aí quando essa água, quando chover, essa água aqui se elevar, isso aqui vai ter uma inundação, certo? Então, lugares como esse aqui, o solo ele é um solo muito poroso que vai absorver a água e essas pessoas vão ter prejuízo nas suas vidas mais ainda em decorrência disso. Outro lugar aqui que é impróprio, mas que é muito frequente no processo de urbanização, principalmente no Brasil, são casas, construções perto de morros que podem deslizar. Então, como aqui tem muita vegetação, o solo ele vai absorver muita água. Quando o solo absorve muita água, ele vai se deslocar. E como aqui está tudo impermeabilizado, porque tem muito asfalto e muitas construções, ao redor ele vai
absorver água, vai tornar esse solo aqui encharcado, e esse solo encharcado pesa e ele tende a, de acordo com a lei da gravidade, fazer esse deslizamento. E o que está em cima vai deslizar junto. Então, um tipo de degradação ambiental, de impacto ambiental, que causa problemas ao solo, mas que reflete também diretamente em quem está impactando esse solo. Muitos casos de inundação, quando acontece chuvas significativas, e não precisa, às vezes, em alguns lugares, não precisa nem chover muito para que ocorra esse tipo de inundação. Ocasiona não é pela quantidade de chuva, mas pelo o grau de impermeabilização do solo, que faz com que essa água não tenha para onde ir e acumule nesses locais. E aí forma esse tipo de cena que vocês estão vendo aqui. E o lixo? O lixo também, ele degrada o solo. O lixo ele também vai provocar impactos ambientais muito fortes no solo, certo? E aí, esse tipo de consequência que vocês estão vendo aqui nessa imagem vai trazer grandes reflexões de como o solo ele está sendo usado, principalmente nas áreas urbanas, que são em grande quantidade no nosso país. Aí essa imagem que eu consegui vai explicar como é que acontece essa inundação, essas enchentes das grandes cidades. Então, primeiro aqui, no número 1, a chuva cai. Como o solo está impermeabilizado, todo o volume de água escorre pelas ruas. Então, se isso aqui tivesse um solo, a água da chuva ela ia infiltrar. Ela ia infiltrar e não ia escorrer, ia ser absorvida pelo solo. Como a urbanização ela impermeabiliza o solo com as construções e com o asfalto, essa impermeabilização não existe mais. Então, essa água vai escorrer pelas ruas, procurando um lugar onde ela possa ser infiltrada. Aqui no ponto 2, a velocidade da água aumenta em contato com o fundo liso do asfalto do concreto. Então, a água cai da chuva, escorre, muitas vezes levando, se for em grande quantidade, vai levar o que tiver pela frente. Aí aqui no 3, todo o volume hídrico chega aos seus antigos pontos de vazante, como leitos de rios e lagoas, que hoje estão ocupados pela cidade. Então, essa água da chuva que vai escorrer pelas ruas, porque não vai poder infiltrar, ela vai correr até achar um lugar que possa receber essas águas. Geralmente, em muitos lugares das cidades onde tinham lagoas, lagos, eles são retirados, são cobertos para dar mais espaço para construir. Então, às vezes essa água demora tanto a escoar pelas ruas da cidade porque não tem um recurso hídrico perto para essa água da chuva chegar e achar um caminho, né? Então, aqui no ponto 4, como o leito do rio não consegue dar vazão a esse excesso de água, às vezes o rio está tão sufocado pela quantidade de construções que tem à sua volta, que ele não tem mais aquele espaço para absorver tanta água. Ou um canal, por exemplo, que é o que a gente encontra mais nas grandes cidades. Então, esse canal ele vai receber essa vazão de água da chuva e, como ele já tem água, ele vai transbordar essa água. E aí vai ter as grandes enchentes, né? Pelo excesso de água que tem e pela grande quantidade de impermeabilização do solo e dos recursos hídricos que existiam naquela região. Aí vale ressaltar a diferença entre enchente, inundação e alagamento, certo? São todos oriundos têm a mesma origem, mas dependendo do caso, eles vão ter características diferentes. Primeiro, o que é uma enchente, também chamado de cheia, é o aumento temporário do nível da água do canal de drenagem devido ao aumento da vazão. Ou seja, você tem aqui a cidade, mas você tem um lago, você tem um pequeno rio passando, então ele já tem a situação dele normal aqui de água. Como chove, e como eu falei para vocês, a cidade está impermeabilizada, essa água ela vai escoar para esse canal de água. Só que o canal de água vai encher mais do que ele pode e essa água vai transbordar, provocando a enchente. Então, a enchente é essa parte aqui, ó, onde ela enche de uma maneira temporária, porque só esperando a drenagem e que o nível da água vai abaixando, mas que chega o quê? A deixar
as ruas, né, com água, por exemplo, até o tornozelo. Então, é uma enchente. Você fica ali com água esperando baixar devido ao escoamento. Mas, além da enchente, que não é tão grave, porque tem um limite baixo de comprometimento social, né? Vai ter a inundação. A inundação, sim, a inundação ela é mais grave. Porque a inundação ela é o transbordamento das águas de um canal de drenagem atingindo as áreas que estão ao seu redor. Então, não vai ser aquela aguinha até o tornozelo. Vai ser a água até cobrir o pescoço, por exemplo. Entrar nas casas, né? Destruir os móveis daquele espaço, né? Levar carros, porque os carros ficam submersos. Isso é uma inundação, certo? Quando transborda a água de maneira excessiva. Já o alagamento é só aquele acúmulo de água nas ruas, formando poços, né? Porque às vezes, além do você ter impermeabilizado o solo, você não vai ter aqueles canais, como a gente encontra na rua, feitos pelo serviço público, que vai receber essa água. Então, essa água vai empoçar até que esse canal, ou essa vala que foi construída, vá drenando a água e esse alagamento vá diminuindo devido a essa drenagem. Então, níveis de efeitos humanos. O alagamento tem menores proporções que a enchente, porque a enchente ainda acumula água significativa, e a inundação é o mais grave, certo? E isso tudo acontece devido a problemas de drenagem do solo causados pelo processo de urbanização. E outra coisa importante, para terminar nosso debate aqui sobre o solo, é como o solo que está totalmente degradado, ele vai se comportar em relação à água da chuva, que vai cair sobre esse solo mesmo degradado, a água da chuva cai sobre ele. Então, você tem aí na figura A, o pingo d'água caindo nesse solo. Esse pingo d'água cai com uma determinada força, né? Imagine vários pingos d'água caindo juntos, vai causar microporos nesse solo. Só que esse solo está tão degradado que a água não vai penetrar, ela vai escorrer, como está acontecendo na figura C. Vai absorver aquela água de maneira bem rasa e quando tem uma grande quantidade de chuva ou de gotículas d'água sobre aquele solo, como ele não infiltra mais devido a estar intensamente degradado, vai acontecer o que está na figura D. A água vai arrastar aquele solo, vai arrastar aquelas partículas de areia e vai provocar uma retirada daquele solo daquele lugar e um acúmulo desse solo em outro lugar, certo? Então, são questões que a gente não pode aprofundar devido ao tempo, mas que são importantes para você compreender como a preservação de recursos como o solo e recursos hídricos também, que a gente vai estudar no próximo vídeo, os recursos hídricos, são importantes para nosso próprio conforto, seja no campo, seja na cidade. Então, entender como é que isso acontece, para não só ficar no entendimento, mas também como a gente pode evitar, é muito importante. Então, se você puder sempre manter lugares na sua cidade onde você deixe o solo natural exposto, inclusive com vegetação, melhor vai ser quando houver, por exemplo, uma chuva repentina de grande quantidade. Mais agradável vai ser o clima, porque você vai ter aquele espaço que tem verde, que tem um solo que vai absorver água e aquela absorção de água vai trazer um clima mais ameno, mais agradável, certo? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Não chegar e impermeabilizar o solo. Tem gente que quando está construindo a sua casa, ou assim, na sua rua, quer muito asfaltar. Asfaltar e colocar concreto para deixar tudo assim liso. Mas o importante é que você deixasse de impermeabilizar o máximo possível. Deixasse na sua casa o máximo de
de vegetação, de solo natural exposto, para que você tenha uma melhor qualidade de vida em relação aos impactos que a impermeabilização que a gente viu aqui causa para o ser humano, e também ter um lugar mais agradável, né? Que é muito mais agradável você estar num parque onde você vai ter árvores, um bosque, uma vegetação natural, um solo cuidado, do que você estar numa cidade totalmente coberta de cimento, de asfalto e de concreto, que acaba se tornando sufocante, certo? Então, são mudanças na paisagem que trazem impactos negativos e positivos para nós, certo? Então, gente, até a próxima aula.